Realizando aqui uma breve explicação sobre a planilha de cálculo de perda de carga. É bem simples a sua utilização. Então, por exemplo, o que a gente vai precisar de informação? Eu vou mostrar aqui o ábaco aqui embaixo, é só para a gente mostrar da forma manual e aqui da forma automática e simples que é feita através do cálculo, tá? Então, que nem nesse caso, o que a gente precisa saber primeiro? O que a gente vai estar calculando é a perda de carga por metro de duto, tá? Então, quantos milímetros de coluna d'água vai gerar de perda de carga em 1 metro de duto se a gente utilizar uma determinada vazão, um determinado diâmetro de duto. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente tem o que? Digita aqui os 10.000 metros cúbicos por hora, que seria a nossa vazão. O diâmetro desse duto, vamos supor que nesse caso de exemplo 300 milímetros. Aqui, como é uma medida externa, aqui é a espessura do duto, só para ele calcular a velocidade pelo diâmetro interno. Então, 3 milímetros de espessura, o que vai nos resultar numa velocidade de 40,9 metros por segundo, uma velocidade do ar na parte interna do duto, e uma perda de carga de 6,1 milímetros de coluna d'água por metro de duto. Então significa, por exemplo, se você vai ter 10 metros de tubulação, esses 10 metros de tubulação reta, ela perderá 61 milímetros de coluna d'água. Onde depois, aqui embaixo, a gente tem ainda uma tabelinha para fazer uma medida equivalente, que seria, vamos supor que o seu tubo seja retangular. Então, para se calcular a perda de carga, você entra com a medida desse tubo, que nesse caso, aqui só para a gente ter de exemplo, vamos colocar aí 100 centímetros por 50 centímetros. Aí, por exemplo, o diâmetro equivalente redondo, né, o diâmetro equivalente a essa medida retangular é 761,7 milímetros, que é só para fazer uma conversãozinha se caso o duto for retangular, porque aí você vai lá em cima e entra com o diâmetro do duto conforme a medida equivalente à área retangular. E aqui embaixo é uma tabela, tá, com medidas de comprimentos equivalentes para se calcular a perda de carga em curvas. Porque, por exemplo, vamos supor, se a gente pegar um tubo de 315 milímetros, o comprimento equivalente dele, se a curva tiver 1,5 vezes o diâmetro de raio, é 7,9 metros. Então, por exemplo, uma curva ela equivale a 7,9 metros de tubo reto. Então, onde, por exemplo, vamos supor, eu tenho duas curvas de diâmetro 315. Você vai pegar o 7,9 e multiplicar pela perda de carga por metro resultante a essa condição. Vamos supor, vamos colocar aqui 315, então perderia 4,7. Então você pegaria os 4,7 vezes o 7,9, se for uma curva, ou multiplicar isso aqui pela quantidade de curvas e depois multiplicar pela perda de carga por metro. E com isso você vem somando a perda de carga final do sistema para depois computar isso na questão para o dimensionamento para o ventilador, que essa informação é muito necessária para ele poder vencer toda a restrição do sistema, né, que seria a queda de pressão, para ele poder fazer com que a vazão resultante seja a vazão esperada e não aconteça do sistema estrangular o ventilador por um dimensionamento incorreto. Para essa planilha aqui seria esse detalhe. Depois eu já vou estar explicando a outra planilha, só que ter um pouco mais de valores assim, um pouco mais de dados para se entrar, para ter até um valor mais apurado dessa condição. Mais um detalhe aqui que faltou demonstrar é a questão do ábaco. E, por exemplo, esse ábaco aqui, ele é com base para tubos em aço galvanizado.
Por exemplo, se fosse um tubo de concreto, o valor resultante aqui você deveria multiplicar ele por 1,4. Então por isso que quando for outro material que não seja o aço galvanizado, já recomendo até a utilização da outra planilha, que aí a outra possibilita a gente entrar com uma rugosidade referente ao material que está sendo utilizado. Mas aqui só para demonstrar a questão dos 10.000 com 300 e essa perda de carga aqui de 6,1 no ábaco, tá? Que no ábaco a gente não vai conseguir uma precisão tão grande de leitura igual da forma que está calculando. Mas por exemplo, só abrir aqui, ó, como que seria a visualização no ábaco? Você pega a vazão que está sendo utilizada, tá? Cruza a linha na horizontal. Aqui na linha vertical a gente enxerga o diâmetro do duto, os 300 milímetros. Acabei até marcando 300 milímetros aqui, ó. 300. Sobe aqui, ó, a linha da vazão. A linha do duto é a linha inclinada, que está aqui, ó, 300 milímetros. A gente sobe na diagonal até cruzar com a linha da vazão. A hora que cruzar com a linha da vazão, se você subir na diagonal para a parte superior, você vai encontrar a velocidade lá aos 40 metros por segundo. E se você pegar do ponto de junção e descer uma linha vertical, você vai pegar a perda de carga por metro, que é aqui, ó, 6, alguma coisinha, que é o que a gente indo lá na planilha, a gente tem o 6,1 milímetros de coluna de água. Então essa aqui é a forma manual de se encontrar no ábaco os dados que a gente consegue aqui de forma automática calculando os valores. A utilização dessa planilha aqui também, ela é bem simples, tá? Qual é o procedimento? Se a gente for utilizar o ar atmosférico, não precisamos modificar essas informações. Por quê? Porque aqui já é o valor da viscosidade do ar e a densidade específica do ar seco. Só se for algum outro tipo de gás, aí se altera esse valor. Caso contrário, é só manter essas duas informações. A próxima informação a ser preenchida é o valor da vazão volumétrica. Vamos supor que no nosso caso seria os 10.000 metros cúbicos por hora. Tá? E o diâmetro interno do duto. Diferentemente da outra planilha que a gente já digita em milímetro, essa aqui a gente digita o diâmetro da tubulação em polegadas. Tá? Então, por exemplo, se for um tubo de 300 milímetros, descontando uma parede de 3 milímetros, então 3 para cada lado, 6, são 294. Divide por 25,4 para se obter em polegada, o valor seria 11,5748. Tá? Feito isso aqui, é só a gente verificar qual o material do tubo que está sendo utilizado. Tá? Vamos considerar que seja, no nosso caso, o aço galvanizado, e ver a rugosidade, que nesse caso é 0,15. Só clicar aqui, digitar o 0,15 e você já vai obter a perda de carga por metro, que seria 6,29 milímetros de coluna de água por metro. Essa seria a perda de carga. A questão do fator de atrito, número de Reynolds, isso aqui é tudo calculado automático, tá? A única coisa que a gente tem aqui é as fórmulas, e que ele utiliza como base que precisa para calcular aqui o fator de fricção, é diâmetro, número de Reynolds, então é onde é calculado isso aqui. Porém, a informação a ser preenchida é só vazão, diâmetro interno e escolher a rugosidade referente ao material. Digitou e ler a informação da perda de carga de milímetro de coluna de água por metro. Aqui embaixo a gente tem também uma tabelinha com uma outra variação de diâmetros e os seus respectivos comprimentos equivalentes com base no raio. 1,5 o raio vezes o diâmetro, 1,5 vezes o diâmetro de raio, 2 vezes o diâmetro de raio. E aqui embaixo, todos esses comprimentos equivalentes são com base numa curva de 90 graus. Então, se a sua curva for 45, 60 ou 30, é só pegar o valor resultante e multiplicar por esses fatores aqui. Aqui também nós temos mais duas tabelas onde mostram umas medidas padrões a ser utilizadas
para a fabricação de um chapéu chinês, para que não corra o risco do seu chapéu chinês estrangular todo o seu sistema com uma perda de carga elevada. E mais uma condição de fatores aqui na questão de angulação de entrada por cálculo também da perda de carga. Então é uma planilha bem tranquila e simples. É só entrar com o valor de vazão, diâmetro do tubo em polegadas, tá? A outra planilha é em milímetros, porém essa aqui é em polegadas. Entrou com rugosidade do material, é só ler a perda de carga e aí multiplicar pelos comprimentos dos tubos.